Apareceu sim, tá ok. Então pode dar play aí. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Danilo. O tema de hoje, a gente vai abordar o tema Customer Centricity, que é um termo que a gente ouve aí faz um tempinho já, né? Pelo menos que é desse meio de tecnologia. Quem não é, provavelmente não ouviu, porque as empresas não costumam se importar. Mas, assim, em tese, algumas empresas que são customer centric, né, elas prosperam bem mais, né, elas têm um lucro bem maior, de acordo com alguns estudos. Tem alguns estudos, alguns artigos na Harvard Business Review que mostram alguns dados sobre isso. Tem várias informações que eu puxei de artigos de lá, aqui nessa apresentação. Mas antes da gente entrar no tema de Customer Centric, a gente precisa falar um pouquinho do contexto, né, de mudança de mundo, de hábitos das pessoas, né, de como as coisas eram e como são agora. E tem esse tema que é muito falado há alguns anos, né, que é a transformação digital. Só que as pessoas não enxergam de uma forma muito saudável ainda isso. Eu vou pincelar um pouquinho sobre isso aqui, mas só para vocês terem ideia, em 2018, né, eu puxei da Harvard Business Review essa informação. Em 2018, tem uma estimativa de investimento de 1,3 trilhão de dólares em transformação digital. Né, isso inclui muita coisa, né? Tecnologia que foi desenvolvida para, sei lá, chatbot, aprendizado de máquina, inteligência artificial, desenvolvimento de softwares, aplicativos, etc, etc. Então, abrange muita coisa aí, tá? Mas o interessante dessa pesquisa é que ela mostra também que 900 bilhões dessa grana investida não atingiu o resultado esperado, né? 900 bilhões é uma grana infinita, eu nem sei quantos zeros tem aí. Então, quase 70%, se minha cabeça está calculando bem aqui, quase 70% do investimento foi meio pelo ralo ali, não totalmente, porque existe uma série de aprendizados, né, com esses erros, mas, sinceramente, para mim, isso é um erro bem, bem pesadinho, 900 bilhões de dólares. Tá? E existem alguns motivos para isso, né? Lá nos artigos mostram algumas lições aprendidas. Eu não vou tocar aqui, porque senão vai ficar muito longo, mas existem algumas lições que mostram os motivos disso. Eu vou pincelar um pouquinho para vocês entenderem o porquê. Mas as pessoas veem a transformação digital de uma forma, com algumas premissas um pouco equivocadas, ou elas enxergam de forma parcial apenas. Oi, Getúlio, beleza? Comecei agora, viu? As pessoas imaginam, né, que o digital requer uma ruptura radical na proposta de valor, certo? Eu tenho empresa tradicional aqui, eu vou aplicar a transformação digital, vou digitalizar aqui meus processos, e eu preciso mudar o que eu entrego, né? Isso é uma visão parcial que elas têm do que é. As pessoas acreditam também que o digital vai substituir o físico, o meio físico, né, loja física ou aquela interação humana. Espero que sim. O digital tem a ver com a tecnologia e é inteiramente ligado, mas as pessoas enxergam de uma forma um pouco parcial apenas, certo? Onde, na verdade, a gente pode mudar um pouquinho essa visão e dizer que o objetivo não é mudar a proposta de valor das empresas, mas atender melhor as necessidades. Né? A proposta de valor permanece a mesma. Se minha proposta de valor da minha empresa era fazer com que, sei lá, ajudar empresas a vender mais, quando eu aplico ferramentas, processos digitais, a minha proposta de valor permanece a mesma. Né? Eu ainda quero ajudar as empresas a venderem mais. O físico e o digital, eles coexistem, né? Isso é para abranger todas as pessoas. Tem o perfil de pessoas que quer estar no digital, né? Eu prefiro estar no digital. Tem um perfil de pessoas que preferem estar ali sei lá, no meio da rua, na feira, comprando suas plantinhas para comer, etc. Então, a ideia é que atinja
os públicos certos, né? Abranja todos os públicos. E o digital tem a ver com tecnologia, na verdade, é intrinsecamente ligado, mas o digital, a tecnologia, na verdade, é o meio, né? O digital tem a ver com o cliente. A tecnologia é apenas um meio de auxiliar, né? E se você parar para analisar, tudo isso aqui, todas essas coisas, tem a ver com pessoas, né? Então, o motivo ali daqueles 900 bilhões de dólares terem sido jogados pelo ralo é porque a galera, eles olha o que eu aprendi aqui, ó, tem um laser agora. É porque as empresas, em geral, eles enxergam a transformação dessa forma aqui. Elas não enxergam como pessoas. Então, foi jogado uma grana fora por causa disso, infelizmente. Mas, tudo bem, né? Vida que segue. Com base nessas transformações, alguns hábitos vieram mudando, né? A gente, aqui na Lua4, a gente fala muito sobre a jornada de compra do cliente, porque a gente passa para os nossos clientes. E, antigamente, as pessoas tinham pouca informação, né? Não tinha como consultar os dados, se aquele produto prestava. Ela tinha poucas informações, tinha poucas opções de produtos também, né? Ó, aqui no supermercado tem só esse molho aqui, não tem outra marca não. Então ela tinha que comprar aquela. E o pior dos casos, né? O pior item, na verdade, é que ela dependia do papo de vendedor, né? Então tinha produto A e produto B, tinha um vendedor para produto A e produto B. Ela cai na lábia de quem a enganasse melhor. Quem enganasse melhor, né? Ou não, né? É mais que mais passasse ali atingisse a necessidade do consumidor. Então, antigamente, as pessoas, elas deixavam lead por aqui, porque como ela não tinha como consultar informações sobre novos produtos, ela ia numa loja e, pô, tem um produto aqui, o que será isso? Então, ela deixava um lead ali, né, vamos dizer assim, naquele momento, naquela etapa da jornada de compra dela, na etapa de aprendizado e descoberta. E já hoje em dia, com muito conteúdo na internet, né, YouTube, blogs, rede social, onde tem avaliações verídicas de pessoas, né, e às vezes o consumidor sabe até mais que o vendedor sobre o produto em si. Ela deixa um lead só aqui, né, não todas, obviamente, né, mas a tendência é que cada vez mais as pessoas deixam lead só quando ela já está ali apta a comprar. É um pouco antes da decisão de compra, porque ela ainda não sabe se ainda, né, isso tende a mudar, ela não sabe ainda se ela é apta a pagar um financiamento, por exemplo. Pô, será que o meu carro, quanto vale? Eu tenho ideia de quanto vale, mas será que quanto a loja vai querer dar de valor desse carro? E quanto será que o banco vai conseguir financiar para mim? Então, tem essas questões aí que a pessoa não sabe ainda, por isso que ela deixa o lead antes de fato, saber se pode comprar ou não. Mas a tendência é, de fato, ela conseguir abranger toda a jornada e só falar com o vendedor para efetivar a negociação. Inclusive, até com o financiamento já aprovado do banco, né? Não depender mais do vendedor para o vendedor fazer ali as simulações em vários bancos, né? Em breve as pessoas conseguirão fazer por conta própria, já ter aprovação. Na verdade, o banco vai só precisar verificar o carro, mas... vai só verificar o carro, né? Avaliar o carro, porque tem uma questão de segurança, valores, etc. Mas os passos vão ficar bem mais rápidos ali para o cliente na jornada de compra, e o vendedor vai ser só o cara ali que efetiva ali a negociação. O papel dele está se esvaindo em alguns casos. Tá? Então, com base nessas mudanças, a gente precisa repensar a forma que a gente entrega o serviço e como atende, né, as pessoas. Né? O vendedor de hoje não pode atender mais o cliente da mesma forma que era antigamente. Ele não pode mais falar algumas coisas que antigamente ele falava. Porque antigamente ele enganava com muito mais facilidade. Hoje em dia, ele não pode mais tentar fazer isso. Vai perder o cliente e ainda vai queimar a empresa se ele tentar enganar o consumidor. Tá? Então, a partir disso, a gente entra no assunto tema aqui da apresentação. E
Para mim, o Customer Centricity é algo óbvio. Para vocês é? Eu acho que é óbvio, né? Como as empresas enxergam os clientes, né? No caso, a empresa aqui são as pessoas, o carinha e a guria, tá olhando o cliente e tá olhando o produto, né? Para a empresa tá ótimo, tá tudo bonito, tá tocando, girando, tá tocando a musiquinha, e o cliente tá ali olhando, que bosta é essa? Pelo menos tá tocando a musiquinha, né? O cliente não tá entendendo, mas tá tocando a musiquinha, então tudo bem. Então, ele usou essas terminologias, eu não sei se eu ainda concordo com, não sei ainda se eu concordo com essas terminologias de no cliente e do cliente, mas faz sentido, eu vou mostrar por quê, Emalha. As empresas focadas no cliente, né, elas têm uma visão externa, né, olha da empresa para o cliente, como a gente está vendo aqui. E do outro lado, tem o Customer Centric, que é a visão do cliente para o produto ou serviço que ela está oferecendo, certo? Então, em resumo, a Customer Focused olha para o cliente com a visão e interesse da empresa, né? Pô, eu estou vendo meu produto girando e tocando música, então tá tudo bem. Já no outro lado, o Customer Centric, ela olha para a empresa da perspectiva do cliente, né? No caso eu me coloco no lugar do cliente, beleza, como é que aquela empresa vai solucionar as minhas dores, né? Então é a partir daí que nasce, né, essa filosofia. Então nada mais é do que uma questão de perspectiva. As empresas centradas no cliente, elas devem pensar como sendo um cliente. Temos aqui um comparativo, né, que é muito mais simples, mais fácil e confortável ser uma empresa focada no produto do que se esforçar mais, né? Pensar ali, tenho que me colocar no lugar do cliente, tenho que entender os processos de venda dele, tenho que entender como é que o cliente chega até ele. É muito mais fácil ser focada no produto, né? E temos alguns pontos aqui de comparativos, né? Filosoficamente, uma empresa focada no produto, ela vende o produto para quem quiser comprar. Sei lá, tem uma carteira aqui, de carteira de couro, beleza, quem quiser comprar, compra, quem não quiser, beleza. Mas uma empresa centrada no cliente, na verdade, ela quer ajudar os clientes. O produto é apenas um meio de solucionar um problema, tá? Então, a decisão começa pelo cliente, tá? Então, eu chego lá no lado do cliente e penso, ok, você está com a dor? Tô com a dor. Eu preciso carregar meu dinheiro. Ok, então vamos ver uma forma de carregar seu dinheiro. Tá? Então não é eu chego aqui com o produto pronto para ela. Então, na questão de produto, a empresa centrada no produto chega, aqui, minha carteira tem espaço para 300 cartões, você pode colocar até 200 células de R$3 e etc. E do outro lado, tem as questões de necessidade. Será que o cliente precisa de lugar para 20 cartões? Será que ele precisa carregar 300 cédulas? Né? Então, ela precisa entender o que o cliente precisa e ver como entregar um produto que vai resolver aquele problema. Na questão de jornada, a empresa focada no produto, ela vê aquele funil de vendas, a parte superior, né, da jornada de compra ali, virou lead, entrou na etapa de prospecção, está quente, virou cliente, né, efetivei a venda. Já
uma empresa focada no cliente, ela abrange mais esse funil, que é a inversão ali, né, do funil para a jornada do CS, que entra a parte de adoção, a parte de engajamento, a parte de escala, a parte de renovação. Então, a jornada é expandida para que haja fidelização, para que haja, de fato, uma entrega de valor para o cliente. Mais para frente, temos a estrutura organizacional, né? A empresa padrão, ela organiza seus times em volta de tipo de produto, e uma empresa centrada no cliente forma times em volta de segmentação do cliente. Por quê? Porque se eu segmento meus clientes de forma correta, eu especializo um time em atender esse tipo de cliente. Por exemplo, eu tenho um segmento aqui de empresas grandes, concessionários, por exemplo, no nosso caso, concessionários, e tenho aqui, se eu for segmentar em 2 tipos só, certo? E tenho aqui as multimarcas. Então, eu especializo um time para atender essas, porque vão entregar muito mais valor, e outro time para atender essas, porque vão entregar muito mais valor, certo? Então, a estrutura organizacional também tende a ser diferente. O foco das empresas padrões, elas são de dentro para fora. No caso, elas pensam em algo, desenvolvem para oferecer ao público, certo? E uma Customer Centric, elas se colocam no lugar do cliente, então trazem soluções de fora para dentro, né? Elas pensam como cliente, elas estão lado a lado com o cliente, então elas trazem as necessidades para então desenvolver uma solução. Na parte de métricas, a empresa padrão quer saber mais da visibilidade dela, né? P&L, que seria Profit and Loss, que seria, sei lá, receita e perdas. Tem também a métrica de market share, né? O quanto do mercado ela está abrangindo. No setor do automotivo é bem falado sobre isso, né? Market share, quanto meu carro SUV tá abocanhando o mercado. No outro lado, as métricas de performance são mais ligadas ao que o cliente está realizando, né? Então, a gente tem aqui NPS, né, que é um indicador, ele indica muito bem se o cliente está obtendo o valor do seu produto. Share of wallet seria algo, o quanto a gente, por exemplo, no A4, na web, o quanto a empresa investe no setor web. Ok, é 10 mil reais. Ok, então quanto disso a Lua 4 está abrangendo? Então é mais o quanto de valor a Lua 4 está passando para aquela empresa do setor web. Tá? Então, quanto mais, melhor, porque mais o cliente vê na gente valor, certo? Então, LTV é Lifetime Value, Customer Equity, é o valor do cliente no prazo que ele fica dentro da empresa, né? O quanto ele vale para a empresa. E em questão de dados, por último aqui, para a empresa padrão, os dados são uma forma de controle. Pô, tá vermelho aqui, tá vermelho, vai vender mais? Né? É uma forma de controle. E já numa Customer Centric, os dados são um insumo para aprendizado. Então, hoje em dia, a gente consegue metrificar cada movimento do cliente, né? Se o cliente fez isso, ele atingiu tal resultado, beleza. Então, bora analisar esses movimentos dele aqui, esses dados dele, entender o que aconteceu para a gente, se ele teve sucesso, por exemplo, a gente poder replicar isso para outros clientes, ou se ele teve insucesso, bora tentar corrigir o que foi que aconteceu para a gente corrigir e ele obter sucesso, não mais falhar. Então, usa os dados como uma forma de crescimento, aprendizado e crescimento, certo? Então, as empresas Customer Centric, elas evoluem os produtos e serviços com base no olhar do cliente, certo? Eles se colocam no lugar do cliente antes de lançar um produto ou serviço. Então, tudo começa aqui, pela criação de valor para o cliente. Eu vejo o que o cliente precisa e digo, cliente, eu vou resolver seu problema XYZ, dessa forma assim, porque você me falou que opera dessa forma. Então, beleza, bora iniciar esse projeto aqui? Ok, só a partir disso é que eu vou gerar o valor para a minha empresa, certo? Só vou obter receita depois que eu gerar o valor para o cliente. As empresas padrões começam por aqui, né? A Customer Centric deve começar por aqui, a empresa padrão começa por aqui. Eu vou desenvolver aqui um software porque eu vou vender por R$300 e eu vou atingir ali 5 mil clientes, tá? Então ele está vendo a forma de gerar valor para ele,
mas será que aquele software vai de fato gerar valor para o cliente? Então, as empresas padrão, elas começam pelo lado errado do ciclo de crescimento, tá? Aqui é um ciclo, eu não expliquei, mas gera valor para o cliente, consequentemente, gera valor para a empresa, a gente pega esse valor e converte novos valores para o cliente, e assim gera um ciclo virtuoso, tá? Então, as coisas não são óbvias, né? Respondendo ali o comecinho da apresentação Customer Centricity, não é muito óbvio, é uma questão de perspectiva e de como se portar, né? Então, eu listei algumas não obviedades, 5, mas dá para colocar muito mais. Listei 5 obviedades para não ficar muito longo também. E bora começar. Né? A primeira é que existem clientes melhores, né? Como assim, Danilo? Tem cliente bom e cliente ruim? Tem cliente bom e cliente ruim. Isso é muito importante, é uma das coisas mais importantes, que não são óbvias. Ah, mas eu quero atingir todo mundo. Não, você não pode atingir todo mundo. Quando seu público-alvo é todo mundo, né? Seu público-alvo não é ninguém, porque você não consegue direcionar, você não consegue resolver bem o problema de ninguém. Tá? Então, é necessário traçar um perfil de clientes, né? Quem é meu péssimo cliente? Quem é meu mau cliente? Quem é meu bom? Quem é meu ótimo cliente? Quando a gente segmenta assim, a gente vai começar a focar quem é o bom, o ótimo cliente, porque ele vai pagar bem, ele vai saber bem o valor que seu produto oferece, tá? E no outra vertente, do cliente, né? Se ele é um cara que está pouco maduro, ou se é um cara que está muito maduro, né? Isso aqui a gente pode traduzir uma estrutura de uma empresa, né? Por exemplo, uma empresa pode ser pequena ou grande, se ela não tiver uma estrutura adequada para fazer atendimentos, né, ele pode estar aqui, ele não vai enxergar valor na gente. Agora, se ele já tem um mínimo de estrutura ali, é porque a gestão, né, a parte da cúpula da empresa entende a necessidade, então, em tese, ele já tem mais, já vai conseguir enxergar mais valor naquela parte da empresa, do atendimento. Então, o que a gente deve fazer é juntar esses dois gráficos e entender, né, como funciona essa parada de clientes, né? Aqui embaixo, lado esquerdo inferior, tem um cliente pouco engajado e um cliente tier D, que é um mau cliente, um péssimo cliente. Então, esse cara vai me dar muito trabalho de atendimento, esse cara vai ficar ameaçando cancelar o contrato, esse cara tende a falar mal de mim para outros, porque ele não entende que ele é o culpado de coisas erradas acontecerem. Então, quando a gente vai subindo aqui para o bom cliente, esse cara aqui, ele já tem uma estrutura melhor e etc. E ele tende a me pagar melhor, mesmo ele não sendo engajado. E esse cara, por me pagar bem, eu posso dedicar mais esforço para ele. Então, esse cara pode ser um bom cliente para mim, tá? Na medida que a gente vai para a parte superior direita, a gente tem um ótimo cliente, um cliente extremamente engajado, que no caso do A4, por exemplo, seria um cliente que entende bem a necessidade da web, da internet, entende bem a necessidade de ter um ótimo atendimento e acompanhar os atendimentos, né? E, principalmente, ele precisa entender que tem visão de futuro, que um bom trabalho hoje, um bom planejamento hoje, vai impactar extremamente positivamente no médio e longo prazo, tá? É uma escadinha para ele. Então, esse cara vai me render muito mais grana e esse cara vai me dar muito menos esforço para fazer ele crescer. Porque com pouco valor que eu passo para ele, ele já vai acatar e já vai executar. Então, a gente deve evitar esses caras, ou esses caras aqui devem ser coisas mais automatizadas, porque isso aqui é o que vai girando a empresa. Vai ter churn? Vai, mas que seja desses caras aqui. Vai ter churn, teve churn, entrou 10 clientes, 10 lá, ok, esses 10 vão dar churn aí em 6 meses, beleza, é esperado já. Então, a força da gente deve ser gasta nessa galera que é mais verdinha aqui, principalmente, e em segundo lugar, né, com menos esforço humano, principalmente, nessa aqui. Essa aqui é só automatização, porque não vale a pena ficar segurando a mão deles. Tá? Então, a não obviedade 2, a proposta de valor em beta constante, isso é para a empresa, certo?
a proposta de valor da empresa, ela precisa estar sempre em atualização. Por quê? Porque o perfil das pessoas vai mudando, né? A forma que as pessoas interagem muda. Então, a gente precisa se adaptar, ver as novas necessidades das pessoas e ir oferecendo soluções melhores, né? A forma que a gente vai entregar valor para ela precisa evoluir junto, tá? Então, por exemplo, se a gente quer construir um caminho para a pessoa, né? Se a gente não se adaptar, as pessoas vão cortar o caminho de qualquer jeito. Então, a gente vai ficar inutilizado ali no médio prazo. A gente não vai ter mais empresa. As pessoas vão passar para outros fornecedores ou vão ser autossuficientes, porque elas se desenvolveram por conta própria. Então, a gente precisa se ajustar às necessidades, tá? Então, aqui, beleza. As empresas padrões, né, elas costumam se esforçar muito para fazer com que as pessoas queiram o produto dela, né? Cabe a etapa da educação, obviamente, mas às vezes é muito forçado, elas usam campanhas de marketing muito, muito agressivas, o que não reflete a realidade. Então, elas tendem a forçar a barra. E, por outro lado, o que a gente precisa fazer como empresa é fazer o que elas precisam. Cabe a questão da educação, sim, porque muitas vezes elas não sabem ainda a problemática que envolve ali. Então, é por isso que tem essa questão da educação, mas não é alguma coisa empurrada. A gente não vai, não, você precisa sim cuidar dos seus clientes. Não, calma lá, eu preciso mostrar por que elas precisam cuidar do cliente. Porque no médio e longo prazo aquelas pessoas vão recomprar, aquelas pessoas vão indicar novas pessoas. Então, é um ciclo virtuoso. Então, eu preciso fazer o que elas precisam e não o que elas querem. Ou não fazer elas quererem algo forçadamente, tá? Aqui é uma parada do Airbnb, eu acho que foi. O cara lá falou que o Brian, né? O Brian Chesky, a Airbnb tá aqui, não tava vendo não. Ele falou que a gente precisa cuidar da experiência, né, de um cliente. E a partir daí a gente cresce a parada, né? Não adianta, pô, vou desenvolver isso aqui, essa carteira aqui, vou desenvolver e vou botar no mercado aí para vender 300 mil carteiras por dia. Bom, a parada não é bem assim. A necessidade, como eu falei, precisa partir do cliente, né? Então, eu chego para um cliente, vejo a necessidade, resolvo a dor dele, e a partir daí, eu formato a parada, para abranger para novos clientes, né? Então, obviamente, vão ter particularidades de outros clientes, mas é por isso que serve os playbooks, né? Para que as coisas sejam, acho que vou falar um pouquinho disso mais para frente, para que as coisas aparentem ser personalizadas para o cliente. Tá? E tem uma parada bem interessante a partir daqui para criar novos produtos e serviços, é uma chamada matriz CSD, a matriz de certezas, suposições e dúvidas. Né? Eu tenho certeza que o cliente é assim, 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 eu suponho que o cliente faça assim, 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 e eu tenho dúvida, na verdade, se o cliente faz Y e Z. Então, quando eu aplico isso ao tentar entregar uma nova solução, eu levanto quais são os pontos duvidosos para poder resolver com o cliente, antes de fato lançar algo, né? E o Reid Hoffman, ele falou algo que é semelhante, né? Antes de você escalar, você precisa fazer algo que não escala, que é atender o primeiro cliente e resolver o problema dele. Acho que tem uma imagem que reflete isso. Justamente isso aqui. Essa máquina assim, não é escalável do formato que a gente prega, né? Da curva de escalabilidade, mas é algo que a gente consegue entregar em grande quantidade. Mas, para saber se uma máquina dessa resolve, a gente precisa primeiro testar. Então, essa imagem reflete ali, obviamente, é uma questão de marketing, né, de outra coisa que não tem nada a ver, mas isso aqui reflete a construção de um MVP, né, para saber se a máquina
como é que se chama? Autogerenciável não, de autoatendimento, né? Ela resolve o problema do cliente. Aparentemente sim, o cara tá usando ali, né? Então, beleza, deu certo, bora automatizar essa parada aqui e vender pelo país todo. Tá? Então, outra obviedade é que a experiência do nosso cliente, ela deve ser parte da proposta de valor. O que você vende é só uma parte do que importa, né? A forma que você entrega tem um diferencial gigantesco, certo? A Lua 4 é sinônimo disso. A gente entrega uma experiência diferente para o cliente, porque a gente acompanha melhor ali a jornada dele, né? Diferente de concorrentes que entregam um produto e deixa lá o cara se virar, tá? Então, o Starbucks aqui nesse exemplo, né? Temos o cafezinho da rodoviária. Não, tá caro para ser da rodoviária, deve ser da lanchonete. O cafezinho da lanchonete, R$1,50, que o cara vai lá, compra o cafezinho, toma, né? Mas tem a experiência do Starbucks, o cara paga R$5,50 lá, porque é um ambiente diferente, tem um nomezinho no copo dele, etc. Então, é uma experiência que faz com que a parada toda seja diferente, a percepção... É mais gostoso, se torna mais gostoso, sim, por causa da experiência. Né? Mas isso é bom para o cliente. A gente não tem que fazer isso porque a gente vai ganhar mais. A gente tem que fazer isso porque é bom para o cliente. O cliente vai ficar satisfeito, ele vai ver mais valor. Tá? Então, tem essa questão do nome, né? Eles quebraram a barreira que separa amigos de estranhos, aproximando o cliente da marca, né? Então, se torna algo mais personalizado, né? Então, aí ele consegue enxergar mais valor quando sente que é personalizado. O caso do Nubank também é muito forte, né? Cresceu aí nos últimos anos. Cresceu nos últimos anos porque ela tem uma experiência diferente também, né? Aquela parada de não ter a parada física, né? Os bancos físicos, ser tudo digital, ser tudo na palma da mão, ter aquele atendimento que o cara se torna seu amigo, né? Conversa até balela se você for falar com o suporte deles. E acaba se tornando um buzz, né? Orgânico. As pessoas compartilham por conta própria, sem precisar de uma CTA para isso, né? Ele não precisa falar, compartilha aí. Não precisa, a galera faz organicamente, tá? Outro caso de experiência, supermercado extra. Quem gosta de experiência de supermercado extra? Eu morava do lado, né? Muro com muro lá do extra da Maria Lacerda. É excelente. A do Midway também, por exemplo. Tu ia lá e a melhor parte da experiência do extra é a fila, né? Que eles obrigam você a ficar na fila meia hora. Tem 30 pessoas na fila, você vai passar pelo menos meia hora na fila. Tem uma pessoa na sua frente, não, é meia hora. Você não vai furar a experiência, não. Então, tem essa questão da experiência que conta tanto quanto o produto, né, que você está vendendo. E sobre essa questão de personalização, só repetindo, os playbooks, eles servem para isso também, para entregar algo no momento certo para um cliente. Né? Ele vai sentir que foi personalizado, apesar de ser algo extremamente bem montado já, pensado e montado, mas ele vai sentir que é personalizado porque vai cair no momento certo para ele, aquela ação. Certo? De número 4, cara, eu nem conferi se esses números estão sequenciais, se eu pulei algo assim. Mas, bora lá. A experiência do colaborador reflete na experiência do cliente, certo? Já pensou aí você, sei lá, vai comprar um pão na padaria, pede lá no balcão, dá 4 pães aí. Aí o cara vem todo emburrado, né? Pega aí. O cara não tá engajado, né? Então, a experiência interna lá do colaborador, da padaria, não tá coerente e impacta diretamente na experiência de quem está consumindo. Né? Os colaboradores da empresa são interface, né, entre a empresa e
e o consumidor. Então, precisa ter essa dinâmica boa. O colaborador precisa estar bem dentro da empresa para que passe isso para fora também. A motivação do colaborador impacta diretamente na experiência do cliente. Tá? O Simon Sinek, ou algo semelhante, num dos livros dele, ele fala que os clientes nunca vão amar uma empresa até que os colaboradores amem primeiro, né? Justamente por isso, não adianta eu tentar fazer com que os clientes amem o que eu faço, se quem está dentro não passa não transparece que gosta também, certo? Então, a experiência do colaborador é uma parada bem complexa, tá? E abrange muita coisa, né? Eu listei aqui algumas coisas para transparecer melhor o que mas os colaboradores, eles querem ter impacto, né? Elas querem saber o que elas fazem dentro da empresa está se tornando algo de resultado, né? Então, essa questão de impacto que elas esperam. O que eu estou fazendo, será que está gerando resultado? Será que o trabalho de Getúlio ali de marketing está gerando impacto positivo na outra ponta? Né? Quando isso é positivo, né, tá fazendo bem para os meus clientes. Então, Getúlio vai ficar mais motivado em trabalhar melhor, em buscar novas informações para melhorar o trabalho dele. Tá? Tem a questão do empoderamento também. As pessoas querem poder compartilhar e realizar suas ideias. Né? Aqui a gente sempre foi adepto a isso, né? A gente nunca será o detentor da verdade. Então a gente precisa que cada pessoa compartilhe seus conhecimentos e teste suas ideias também. Obviamente a gente tem experiência, a gente tenta guiar em alguns pontos, a gente nunca tenta barrar, mas guiar, porque isso é muito importante para a experiência do colaborador. Questão de flexibilidade também, que não diz respeito só ao horário, obviamente, diz respeito também sei lá, eu quero ir de chinelo, é uma flexibilização, eu não quero ir arrumado, eu quero ir arrumado, tudo isso é questão de flexibilização. Então, o horário acaba sendo o de menos importante, creio eu. Né? A forma flexível de você se portar na empresa, né, lá dentro, obviamente não posso chegar gritando, né, sei lá, jogando cerveja nos demais, mas pode não, Eduardo, que atrapalha, né? Mas essa flexibilização é muito importante para a experiência do colaborador, para que ele se sinta bem e motivado. A questão do crescimento, né? Vamos supor que Getúlio está trabalhando numa empresa aí, que ele começou a entregar um trabalho massa, sei lá, uma agência, publicidade, por exemplo, começou a entrar um cliente X, ele começou a entregar umas paradas de marketing muito poderosas, a empresa lá que ele está atendendo começou a crescer muito, consequentemente começou a injetar mais dinheiro na empresa que ele trabalha, e Getúlio ficou lá, a empresa, Getúlio lá pequenininho, eu tô aparecendo, Getúlio lá. Então, isso mata a expectativa do colaborador, né? Quando ele vê algo acontecendo e ele não está acompanhando. Então, o colaborador tem essa necessidade também. E, por fim, tem a necessidade de comunidade, né? No LO4, principalmente, quando a gente estava lá pelo IMD, tinha muito essa questão, né? De não só internamente, mas também com as empresas vizinhas. E hoje a gente ainda tem uma comunidade, né? Getúlio está aqui por causa dessa comunidade, né? E tem outras pessoas que eu não sei se ainda estão, que estão com coisa na frente aqui, Diogo tá também. Tudo isso é questão de comunidade, né? Com quem a gente se relaciona é importante também. Partimos para a quinta não obviedade, que são a questão de métrica, né? Eu citei ali mais atrás no comparativo algumas métricas, mas isso é uma coisa que sinceramente não é muito óbvia. É necessário que a gente tenha métricas que são extremamente relevantes para o crescimento do cliente, né? A gente tem algumas que são bem comuns aqui, né? NPS, que é o Net Promoter Score, que é o nível de indicabilidade do nosso cliente para outra pessoa, o quanto você indicaria LO4 para um amigo, né? Um parente, amigo, ou o que seja. O Health Score,
diz respeito sobre o quanto saudável ele está dentro da empresa da gente. Então, esse Health Score adentra várias métricas, né? Se o cara é adimplente, se o cara está usando o sistema, se ele está usando bem o sistema. Então, se ele dá trabalho com suporte, por exemplo, né? Então, entra várias coisas aqui, que é uma métrica que diz se ele está enxergando valor ou não na empresa. Taxa de churn é um indicador também, se a gente está conseguindo entregar o valor corretamente para os clientes. Obviamente, a gente precisa analisar, né, como eu falei, se for aqueles caras ali na base da parada, é esperado que tenha uma rotatividade mais alta. Então, o churn tende a acontecer, mas precisamos entender quem está churnando. Se for os caras do topo aqui, tem alguma coisa muito errada com nossas entregas. Se for o cara aqui de baixo, é esperado que ele tenha cancelamento, tá? E LTV é o Lifetime Value, é o tempo de vida do cliente, quanto ele vale, né, de valor mesmo, de dinheiro dentro da empresa. Isso aqui são métricas para saber o quanto ele está investindo a mais de crescimento. Isso aqui a gente compara com períodos anteriores para entender o crescimento. Mas além disso tudo, tem uma métrica que eu não vejo nas literaturas, ou pelos artigos, etc. Mas é necessário que a gente tenha uma outra métrica que não dá para ser genérica, né? Não dá para ser como o churn, como a LTV, que a gente pega e aplica a qualquer empresa, mas seria uma taxa de sucesso do cliente, que o que seria? Seria algo relacionado a, ok, minha proposta é fazer com que os meus clientes, né, como empresa, meus clientes, vendam mais. A minha taxa de sucesso seria, ok, eles me contrataram, quanto era antes que eles vendiam, quanto eles estão vendendo agora, e quanto será que eu consigo entregar mais. Então, entender o crescimento deles nas vendas, para saber se de fato ele está tendo sucesso ali. Né? Não adianta, vou melhorar o atendimento da sua empresa, beleza, mas qual a taxa de sucesso dessa melhora de atendimento? É algo que a gente precisa ficar acompanhando, analisando, para de fato saber se está tendo retorno ou não para o cliente. Certo? E eu acredito que seja o fim das não obviedades, né? Eu encerrei aqui a minha apresentação, mas isso é tudo, Danilo? Não é tudo, né? É necessário a gente entender várias coisas a partir disso que eu apresentei. O Customer Centric, né, o Customer Centricity não é algo que é feito porque é bonito ou porque dá dinheiro. O bonito ou dá dinheiro é apenas uma consequência, né? Isso deveria fazer parte dos valores das pessoas, que é ajudar. A gente ajuda, né, o nosso consumidor, o nosso cliente, e eles nos retribuem fazendo pagamento. A gente gera o valor e eles retribuem fazendo pagamento, né? A entrega tem que partir da gente, então eles entregam de volta uma compensação. A gente precisa dar resultado para o cliente e não realizar uma transação, né? Tem na apresentação do CS isso também. Aí eu pergunto a vocês, se vocês têm uma mentalidade customer-centric, você escuta para responder ou escuta para compreender? E quando você executa uma tarefa, um job, um projeto, você realmente se importa com o resultado do cliente ou você quer apenas efetivar uma transação financeira? Né? A resposta de vocês para essas duas perguntas aqui embaixo vai dizer se você tem valores relacionados a customer-centric ou não. Beleza? Então, obrigado pelo tempo. Se quiserem responder, quero que o código funcione. Se quiserem responder, responda. Se não quiserem, beleza. Vixe, entrei para responder, então, hein? Vamos lá. Boa noite. Oi. Ih, tá matando trabalho. Ih, tá matando trabalho. Olha aí, Patanula 4 toques. Eu acho que, assim, eu vou falar na minha experiência, né? E tudo que eu aprendi até agora, realmente, de relacionamento, de marketing de relacionamento,
E até já tinha visto uma apresentação bem parecida com essa, eu acho, né, Danilo? Que você tinha, acho que tinha sido só para mim e para Malu, talvez. Não lembro. Mas... Eu apresentei agora, recentemente, para Amanda? Amanda, Fábio. Foi, para Amanda e para Fábio. Exatamente, eu até senti falta dela aqui, porque eu acho que tudo que você falou tá muito Ela tá no dentista e tá gravada aqui. Para mandar para ela. E tá muito no fit da empresa. Foi algo que eu aprendi muito com você e com o Eduardo, né? O Eduardo, às vezes, o cliente tava meio em crise ou algo do tipo, o Eduardo faltava chorar pra gente, né? Entendo o lado do cliente, não sei o quê. E esse posicionamento de você se colocar no lado do cliente, se colocar na necessidade do cliente é primordial. Principalmente para quem está lidando com CX, CS, né? Tem aí, acho que só tá Malu, só tá Malu. Mas era algo que o Eduardo e o Danilo passavam muito, que eu aprendi com eles, inclusive. E antecipar também. Era algo que eu fazia muito na Lua 4, antecipava, às vezes os meninos ficavam com ódio, porque os desenvolvedores, porque eu já sabia do que o cliente ia reclamar. Então, a gente terminava uma tarefa, eu dizia, Danilo, o cliente vai reclamar disso, disso, disso. Então, a gente já se antecipava, né? Por quê? Porque a gente estava vendo o lado do cliente. Então, isso é muito, muito, muito importante. É algo que eu percebo no meu dia a dia, assim, que eu trouxe isso comigo, sabe? Então, ixi, vai chorar? A voz tremulando aqui. Vou chorar, não. Mas é algo muito importante mesmo. E eu sinto tudo isso que Danilo falou, eu aprendi no dia a dia com eles. Então, é muito ilustrativo. Acho que a Malu está aprendendo, os meninos também, desenvolvimento, sabem disso também. Mas é muito bom a gente estar sempre relembrando, né? De todos esses detalhes e esses pontos. É algo para ser aprendido ao longo do tempo, né? Tipo, não é algo que vou fazer um curso aqui, vou sair do curso, minha filosofia de vida vai mudar. Não é assim. É algo de você fazer as coisas e refletir, pô, será que eu realmente pensei no lado do cliente quando eu executei isso? Tem muita coisa que eu faço que depois eu paro para pensar, bicho, eu acho que eu não fiz bem não. Porque é algo que é incremental mesmo, assim, tipo, primeiro a gente precisa entender que existe isso e saber se isso faz parte dos valores da pessoa, né? Obviamente tem gente que é escrota, não, eu quero que foda-se, quero dinheiro mesmo. E não, é de perfil para perfil. E a partir daí, ir analisando se a gente tá no lado certo lado certo, entre aspas, não existe lado certo, não. No lado customer centric da coisa, né? Se a gente está, de fato, entregando resultado. Justo. E conhecer também, né, o negócio do nosso cliente. Quando eu entrei na Lua 4, eu me assustei, eu acho que nas primeiras semanas, que tinham várias siglinhas que eu não conhecia e tal, e o Eduardo ficava me explicando uma por uma, né, que o Eduardo ainda estava lá no escritório. Na maior paciência, meu Deus, eu não vou aprender isso. Eu não aprendi todas essas siglas, tá? Não vou mentir, não. Mas eu aprendi sobre o negócio do cliente, que eu acho que é mais importante do que aprender essas siglas. Eu acho que é mesmo, eu acho que é isso mesmo. E quando aí... você entende do lado deles, né, você consegue entregar mais resultado porque sabe qual o problema de fato. Isso, exatamente. O Alisson foi pro balé? Ele tá aqui ainda. Eu quero responder a pergunta. Acho que é porque tá oculto aqui. Eu quero responder a pergunta. Eu acho que eu sou, a Amália falou que eu sou muito defensor dos clientes, né, externos e tal, porque eu me coloco muito... Valeu, Amália, obrigado pela participação, viu? Como sempre, pode chorar. Emocionou aí, mas o que... Eu não aguento não, eu choro toda vez, gente, pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso. O que você falou é o seguinte, eu sou o cara que sou muito do lado do cliente externo e tal, mas eu acho que eu tenho uma grande preocupação com a questão do cliente interno. A gente sempre vê essa questão da empatia, né? Ela serve para todos os clientes, é por isso que eu sempre
falei, sempre frisei, eu estou falando por mim, né? Como o Danilo perguntou, na questão de que todo mundo é cliente, porque no final das contas, uma empresa, ela trabalha para clientes, né? Então, para mim, cliente interno e externo são clientes. E eu acho que o que bateu para mim, que realmente a gente estava seguindo um caminho certo, eu acho que uma vez eu estava conversando com o Diogo e a gente estava perguntando o que era que queria para o futuro da vida e tal. Aí eu disse, rapaz, eu queria ajudar a galera a fazer as coisas e tal. Não sei se você lembra, Diogo, a gente estava lá no IMD, olhando pela janela da Lua 4 Grande ainda, né? E aí a gente estava conversando sobre isso. O que era o propósito de vida de cada um, enfim. Eu lembro disso aí, que eu estava falando que uma das coisas que eu gosto é de ajudar a galera. Eu me sinto bem. E, tipo assim, eu acho que por isso que quando eu levei a minha cultura, por exemplo, inicial, né, que foi a sementinha que eu plantei na Lua 4 para com os clientes, eu acho que isso foi evoluindo e eu acho que as pessoas que foram entrando, passando, conhecendo, elas foram, vamos dizer assim, fazendo com que essa plantinha crescesse. Eu acho que se você só vai pegar o vídeo de 10 anos da Lua 4, foi moral para mim aquilo ali, porque quando eu comecei, quando eu falei, fiz o meu vídeo, Danilo fez o vídeo dele, cada um que fez o seu vídeo, ninguém conversou entre si. E o que foi legal foi que, você sabe, bonito, e o que foi legal foi que todo mundo falou muito alinhado com relação a essa questão de ajuda, né? De crescimento pessoal que cada um teve e tudo mais. E eu acredito que eu falei no começo que dos objetivos da Lua 4 é realmente o crescimento de pessoas, né? Fazer as pessoas evoluírem. Né? Então, eu acho que, tanto pelo lado do cliente externo, que eu vejo sempre, coloca empatia, GG está apontando aí, né? Como também das pessoas que fazem parte. Eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer entre a gente, né? Tem as brincadeiras? Tem as coisas? Tem as dificuldades? Tem, mas eu acho que no final das contas, se todo mundo se ajudar, cresce todo mundo e a gente tem realmente um ambiente melhor. Isso é o que eu penso, né? Enfim, e essa questão do que Danilo falou da segunda parte, né? Quando você executa uma tarefa, você está vendo se importa realmente o resultado do cliente ou apenas efetuar uma transação financeira. Uma empresa, eu já falei e falo para todo mundo que entra, que ela é medida pela sua entrada e saída. O sucesso dela é aquela história do lucro, né? Lucro ou prejuízo. Então, eu vejo que o sucesso dela é medido por isso, mas o resultado disso é dado dentro de um processo gigantesco que acontece entre a parte dos clientes internos e externos. E é óbvio que você não vai conseguir fazer sempre 100% como você gostaria de fazer. Eu lembro que quando a gente começou, eu era programador. Aí, até o Alisson falou aí, Eduardo quer estar sempre certo, né? Aí eu era programador. E o cara que eu fazia? Eu abria os códigos da galera e ficava criticando. Caralho, por que o bicho não botou aqui sei lá, não botou um case, botou 10 ifs? Por que não botou a porra de um case aqui? E na minha cabeça eu pensava, se botasse um case aqui, enfim. Eu ficava nessa noia de querer sempre ter a forma de fazer e tudo mais, mas eu percebi que quando a gente entrega o resultado para o cliente, quando a gente consegue entregar o que a gente se compromete, né? E consegue entregar bem isso, tá ok. Por isso que eu digo que nem sempre a gente vai estar naquele momento de entregar o nosso máximo no que a gente está fazendo, mas é buscar entregar sempre o máximo. Tinha o que Breno dizia, né? Que o mundo ideal é sempre o que a gente está buscando, né? E a gente tem que ir buscando sempre melhorar. Eu acho, sinceramente, que eu, como pessoa física, respondo essas questões aí nesse formato, né? E acho que cada um deveria refletir sobre isso. Muito, porque eu penso muito e reflito muito sobre isso aí que Danilo colocou, e não é só com relação à questão da empresa, e sim como questão como pessoa física. Se o que eu estou fazendo realmente está sendo bom. É tanto que eu coloco nas minhas descrições comida é vida para todo o resto do relacionamento. E acrescentei uma coisa que é com relação à ONU, tal, às Nações Unidas, que faça ao outro aquilo que você quer que faça a você. Então, eu estou sempre me frisando, tentando seguir nesse caminho, né? Buscando
sempre seguindo esse caminho, a gente tem que sempre ficar revisitando esses valores o tempo todo para a gente conseguir seguir numa linha reta, né? Então, né? Não por aí, porque a gente precisa sobreviver, mas enfim, essa era a minha participação de hoje. Obrigado, Danilo, top. E obrigado também aí pela galera, né, que veio externa, massa mesmo. Valeu. Estou esperando o Diogo falar, e o Alisson também. E Malu também. O Alisson largou o bote aí, pô, foi pro CrossFit e tu tá iludido achando que ele tá aí. Deve ter ido mesmo. Deve estar jogando o Diogo. Tá nem ouvindo direito. Então, beleza, né? Bora encerrar por hoje. 6h10. Deixa eu falar alguma coisa, eu quero ouvir sua voz, Gigi. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Hey. Vê aí, vê o... Olha, não sei o que tá acontecendo aqui não, mas a internet tá... É o quê? Falando que tu vai ficar rico aqui, né? 5 anos. É muito até, né? Mas bora ver. Em 5 anos eu vou me tornar uma pessoa rica. No Brasil. Isso aí. Primeiro é nóis. Depois a gente seta o caminho. Yeah. Mais alguém? Mais alguém? Mais ninguém? Apresentação bonita, hein? Gostei. Gostei. Valeu. Pronto, gravou? Tá no YouTube já? Já posso passar pra galera? Vou colocar agora no YouTube, chefe. Vou só parar a gravação agora. Agora eu sou youtuber. Então valeu, pessoal. Obrigado pelo tempo. Tudo bem, eu faço de novo amanhã. Isso podia virar um meme. Eu não acredito não que você não gravou. Detalhe pro cabelo cortado de Danilo. Eu esperei parar a gravação para comentar. Eu que cortei. Tá gravando?